Mas além disso, então assim, isso é o que já está, né? Isso. E É o que que já está tem tarefa de posto. casa, É, quem estiver ouvindo já tem tarefa de casa aí para dar uma olhada. isso, E tem o que pode vir, né? isso. E aí você vai falar sobre os projetos, são projetos novos, são projetos que estão lá tramitando faz anos, como que é? São duas situações que todo mundo está ouvindo falar nos jornais todos os dias, porque desde o momento do governo de transição eles já vinham anunciando. Na verdade, no governo anterior também já houve tentativas inúmeras de emplacar a reforma tributária, todo mundo já sabe, todo mundo já estava se preparando, na verdade, para o segundo semestre, para o primeiro semestre, na verdade, daí não saiu. Enfim, passamos por esse turbilhão, mas agora parece que vai. Então, a promessa é primeiro semestre reforma tributária. A gente vai falar um pouquinho sobre os projetos que estão lá rodando. E para o segundo semestre, a tributação dos dividendos, que é aquilo que sobra da empresa, né? Que vai ser distribuído para os sócios, que também todo mundo já ouviu falar. Então, nesse primeiro ponto da reforma tributária, ainda que o tema seja meio árido, eu acho que eu consegui, Vicente, estudando aqui, puxar os temas, os pontos que são mais importantes para as pessoas entenderem e poderem conversar sobre, inclusive nas empresas, para fazer a estruturação, que Pô, legal. é bem legal, assim, de minimamente todo mundo entender um pouco como é que vai funcionar. Então, eu pensei no seguinte: a gente vai ter que falar o número dos projetos que estão lá Não, mas rodando, às vezes é né? mais fácil, bota no Google e dá pra achar também. Isso. Então, gente, projeto de emenda à Constituição. Por quê? Porque as regras tributárias maiores, as mais importantes, estão na Constituição. Por isso que a gente chama de PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Tem duas mais importantes e tem uma que eu vou falar no final que tá ganhando força, a gente não sabe se vai rodar ou não. A primeira é a 45, que é a que veio do deputado Baleia Rossi, que é a que o Haddad tem citado na televisão, que é a que geralmente as pessoas falam mais sobre. E tem a PEC 110, que é um compilado dos senadores lá, que também tá rodando. A PEC 45 é a PEC que o Bernardo Api também, Isso, que é o exatamente. É o secretário de. Baleia, Rossi e o Api. É, porque o Exatamente. Api foi justamente nomeado para uma secretaria nova, que é a Secretaria de Reforma Tributária, né? Uhum, isso. E por isso que o Haddad tem citado essa reforma A45 nas entrevistas. Tá, Então, vou falar primeiro das coisas que são comuns às duas. tá. O que está por trás dessa reforma tributária? A otimização da tributação de bens e de serviços. Então, consumo, basicamente consumo. E quando a gente pensa em consumo, a gente pensa em serviço, então ISS. A gente pensa em mercadoria, portanto, ICMS. E aqueles que são acessórios que incidem naquilo que eu prestei serviço ou que vendi minha mercadoria. Por isso que a gente fala de PIS, COFINS também. Então, basicamente, são esses os tributos que a gente vai conversar, que vão ser substituídos com algumas diferenças entre uma e outra. Mas o racional por trás delas é esse. Tá. Na cabeça dos empresários, então, a reforma tributária está focando mais em ISS, ICMS e PIS/COFINS. IPI. E IPI tem. IPI. Isso. Então, por enquanto, nós não São estamos esses falando de cinco. IR, CSLL Não, sabe e por quê? previdenciários. Porque a gente. É bem bacana essa tua pergunta. A gente tem que distinguir uma coisa da outra. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, a gente está falando de renda. Então, renda, a gente não pensa em circulação de mercadoria nem em prestação de serviço. O que a gente está falando aqui é bem e consumo. Você vai, compra um ativo para a tua empresa, você vai e presta um serviço. Então, os tributos que incidem sobre isso, desde indústria até o pequeno prestador de serviço. Por isso que a gente fala também de IPI. Tá, legal. Tá? São esses cinco principais. Então, as duas PECs, elas visam atacar majoritariamente esses tributos para otimizar. De que forma? Então, agora a gente vai para as diferenças. A PEC 45, as duas, na verdade, elas propõem, então, um tributo que seja meio único. Que é o tal do IVA. E é, O conceito é um IVA. é um IBS. Vamos falar IBS, que acho que fica mais fácil, porque as duas falam de IBS. Não, é que elas falam em IBS, mas será que o empresário que está nos ouvindo, que vai para o exterior É, e dá vai para fazer comprar uma no comparação. shopping Uhum, e ele recebe o IVA de volta, aham, né? uhum. Então, acho que o conceito é um pouco disso, não é? De valor agregado. O conceito é esse, só que eu acho que daí a gente vai entrar nas situações que são um pouco mais técnicas para eu poder chegar no IVA, sabe? Então, eu Tá, vou voltar um pouquinho e falar do tá, IBS. beleza.
porque as duas têm esse propósito comum também. Então, IBS é o Imposto de Bens e Serviços. Então, tem um racional por trás, que eu acabei de explicar, e daí vem essa ideia do IBS. Tá. Na PEC 45, esse IBS, ele é assim, repartido com os entes. Quem são os entes? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. Eles têm a possibilidade de legislar sobre e falar quanto vai ser a alíquota de cada um. Então, as subalíquotas vão ser somadas e vão virar uma alíquota grande, que seria do IBS. Tá. Não tem uma alíquota padrão, porque daí eles visam a garantir as diferenças entre um estado e outro, enfim, municípios e outros municípios. Esse é o racional por trás. Enquanto que a PEC 110, ela propõe que o IBS seja estadual e que exista uma contribuição de bens e serviços que seja federal. Então, o IBS seria uma alíquota única para todos os estados e o CBS é que substituiria todos aqueles tributos que eu mencionei, IPI, ISS, ICMS, PIS/COFINS, mais salário educação, mais IOF e mais CIT combustível. E ali teria uma padronização nacional. Então, essa é a grande diferença entre um e outro. Enquanto que a 45 prevê a possibilidade de maior liberdade legislativa dos entes, município, distrito, federal, estados e União, a 110 propõe uma situação que seja mais padronizada. Tá? Então, é meio árido, mas eu acho que deu para pegar, né? Outra diferença bastante importante. Na 45, eles preveem essa diferença entre os locais. Cada um pode legislar. Mas não permite nenhum tipo de benefício para determinados setores da economia. Então, assim, é um equilíbrio, vamos dizer assim. Enquanto que a 110, a padronização existe, mas também existe a brecha para que determinados setores da economia sejam beneficiados em determinados momentos. Entendi. As duas prevêem um imposto seletivo também. Então, como a gente já tem hoje, para desencorajar o consumo, embora não esteja pronta uma lista prévia de serviços e mercadorias, mais mercadoria, álcool, exatamente, bebidas açucaradas, provavelmente são esses os produtos que serão taxados de uma maneira maior, e daí eles têm uma função extra fiscal, ou seja, é aquilo que é não é usado... para arrecadar, mas para incentivar ou coibir o consumo. Isso. As duas prevêem isso também. Entendi. Quando a gente fala em reforma tributária, sempre vem à tona essa discussão sobre guerra fiscal e tudo mais. E aí dá para ver que os conceitos são bem diferentes, né? Que um olha a economia por setores, pelo que eu estou entendendo, e a outra também tem um conceito mais federalizante, né? De permitir divisão de competências aí, mas a economia teria que ser olhada de maneira mais plana, né? Exatamente. E por que talvez a PEC 45, que é a do Baleia Rossi, do API, tenha um pouco mais de um apelo não só governamental, mas também entre os empresários? Porque, ao fim e ao cabo, Vicente, aonde que a gente vê a maior geração de renda? Não é no Estado. Estado, digo, Paraná, é uma figura que a gente criou. O que a gente vê na prática mesmo é o município. E é o Distrito Federal, é o município que gera renda. Então, essa é a grande pegada do projeto, da PEC, entendeu? É mais municipalista. Exatamente. O dinheiro tem que ficar no município e não ser distribuído à torta à direita de forma que a gente não entenda nem o porquê. De forma que eles não consigam legislar sobre e não consigam identificar quais são os critérios necessários para atender, por exemplo, educação aqui e em Sarandi isso é diferente, entendeu? Então, por isso que é bacana a gente conversar sobre isso, porque quando a gente ouve no jornal, por exemplo, é tudo muito, assim, por isso que eu falei de passar o pano, né? Falam, assim, de uma maneira muito simplista as coisas, mas tudo tem um racional por trás. Então, esse foi o propósito também de eu trazer de uma maneira talvez mais descomplicada, para o pessoal falar assim, eu não sei exatamente o número da PEC, mas eu sei que uma
é mais voltada assim para as especificidades das regiões e a outra é mais nacional. Ah, não, é bem isso, porque a gente não conversou antes Aham. e eu nunca tinha estudado nesse nível e agora estou entendendo. Eu acho que é ótimo, porque agora que vai começar o acompanhamento aí das reformas, e vamos ver se a gente consegue esse sprint lá no Congresso Nacional, esse, como que chama, essa terraplenagem de conhecimento é muito importante para a gente, nas próximas, quando a gente for, ó, porque pode inserir jabuti, pode alterar, pode não Ah, sei o quê, sim, com mas o certeza. conceito a gente já sabe mais ou menos das concorrentes, né? Uhum. Ó, tá no páreo essas duas e essas são as diferenças centrais. Muito bom. E antes da gente avançar pro segundo semestre, tem mais umas aí correndo. Uma que tá ganhando um pouquinho de fôlego é a Simplifica Já. Não sei se você já ouviu Não. falar. É de um estudo do pessoal de São Paulo. Inclusive, nos cursos que a gente tem feito aí, a Associação de Estudos Tributários lá de São Paulo se mobilizou e montou esse projeto. Tem outros também, tá? E tem algumas similitudes, mas ela se aproxima mais dessa padronização nacional também. Então é só para registrar, não vou entrar em detalhes porque eu acho que não vai ser emplacada assim.